todo mundo tem uma queixa, né? De um pesadelo que já teve, que já viveu, que foi terrível e tal. E o que nós chamamos normalmente de pesadelo? Os pesadelos são sonhos como os outros. Eles não são diferentes dos outros sonhos. A única diferença é que ele traz um conteúdo que é contrário àquilo que a consciência tende a se identificar, tende a valorizar, tende a se sentir confortável. Mas ele não é uma outra classe, ele não é um outro negócio, ele é um sonho como os outros. E ele geralmente ele vai exasperar, ele vai trazer de uma forma mais maximizada algum conflito neurótico, ou seja, ele vai falar de algo que está cindido entre consciência e inconsciente, ele vai pegar essa cisão e ele vai colocar uma lupa sobre isso. Aí, como a consciência se dá conta, né, desse conflitão que existe, e ela fica assustada, ela fica desesperada, se afeta inteiro, né? Geralmente, pesadelos mostram para a gente também esse fator psicóide, aquela coisa que atravessa corpo, alma, mente, espírito, que inunda a gente, né? Então, quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda chorando, se tremendo, ixi, faz de tudo, né? Só que o Jung, ele nos ensina pacientemente que a gente tem os pesadelos que precisa. Ou seja, que quanto mais terrível é o pesadelo, maior é a necessidade que a gente tem, porque ele é proporcional à necessidade de orientação da consciência. Então, quando a gente tem um super sonho muito perturbador, é porque a gente precisa ficar ali em cima dele mesmo. Não é rezar para esquecer. Né? E tem uns que são terríveis, né? Que a gente sonha e acorda e dorme e sonha de novo, né? E fica naquilo dali e tal. Mas aí a gente tem que começar a refletir sobre o quão unilateralizada existe ali uma atitude na consciência a ponto de precisar vir situações tão fortes, tão impactantes para que a gente entre em contato com isso. Né, assim, de uma forma tão realística, tão perturbadora, é sinal de que a gente precisa, de fato, aí, botar um pessoal para conversar. Em geral, os pesadelos eles vão falar de invasores, né, que podem ser o ladrão que entra na sua casa, que pode ser o alienígena que chega no seu planeta, que pode ser o Putin invadindo a Ucrânia, né, mas são as temas de invasão que eles vão falar, eles nos chamam a uma pergunta que é: qual que será a parte da sua alma que está precisando entrar na sua consciência, que existe uma resistência para não deixar com que isso se aproxime, que isso invada, né? Um outro tema comum que são as perseguições. De que aspectos que a gente está tentando fugir? Esses aspectos falam de pessoas, falam de tendências, falam de quê? Mas do que a gente está tentando fugir? Outros são encerramentos, né? Mortes, fins de relacionamento, a casa que desaba. Então, assim, o que eu estou tentando adiar? E qual o custo desse adiamento? O que eu estou tentando sustentar e que, de alguma forma, a alma está sinalizando que precisa passar pelo menos para um novo estágio, precisa morrer de um jeito para nascer de outro, né? Outros também muito comuns são sonhos com animais, principalmente feras, animais peçonhentos, né? Animais que oferecem algum risco para a gente ou que, de alguma forma, a gente interpreta eles como animais de grande risco. Geralmente, sonhos com animais eles vão falar dos nossos aspectos mais primitivos, mais instintivos, do nosso lado animal também. E, muitas vezes, nós não privilegiamos, nós desqualificamos esse lado instintivo como se ele não fizesse parte, porque, afinal, eu sou uma pessoa muito boa, muito evoluída,
né, muito espiritualizada. E sendo que isso é parte também dessa espiritualidade, né? Então, é um chamamento de ver como é que nós estamos lidando com esses instintos e com esse nosso lado mais primitivo. Se de um lado a gente tem o infra, né, que são os animais, do outro lado a gente tem o supra, que é o sobrenatural. Os monstros, fantasmas, demônios, que de alguma forma podem nos assombrar e que falam de um pavor que a gente pode desenvolver diante de algo que é desconhecido e com o qual eu não tenho chance de lida, eu não tenho chance de manejo. Ah, tem uma cobra vindo na minha direção, eu posso tentar bater com um pau, matar a cobra, né? Mas se tem vindo um satanás na minha direção, não vai ter pau certo para acertar o satanás. Então, assim, como é que eu estou lidando com isso? E também, como é que eu estou mistificando conteúdos meus? Porque existem também coisas que poderiam estar sendo vivenciadas como algo natural dentro de mim, mas que eu estou trazendo um envolvimento tão grande de energia que aquilo vira algo místico, vira uma criatura sobre-humana e que pode ter ali uma posição, uma postura de julgo sobre mim, né? Ela pode se impor sobre mim. Uma outra coisa também muito comum nos pesadelos é que eles são mais comuns nas pessoas que têm fantasias de controle. Por razões óbvias, né? Se tem ali uma ideia de compensação na psique, se eu tento manter controle sobre tudo na consciência, o inconsciente vai vir mostrando o incontrolável. E aí qualquer coisa vai virar um pesadelo, assim. Tirar uma nota baixa na escola vai virar um pesadelo. Não algo comum dentro de uma vida educacional. Receber uma bronca do chefe vai ser visto como um pesadelo. Porque afinal eu faço tantas coisas, eu sou tão dedicado, e como é que o chefe pode brigar comigo? Né? Vai virar um pesadelo. Porque o pesadelo vai estar muito na ideia, né, do volume que as coisas têm. Não é necessariamente do ato, eu não preciso sonhar com Satanás para ser um pesadelo. Eu posso sonhar com o meu chefe e o meu chefe ter mais poder que o Satanás. Então, é daquilo que se atribui, né, do volume de afeto que se atribui ali dentro do sonho. Geralmente, nós somos acordados nos pesadelos, né? O pesadelo ele chega num determinado ponto, num ápice ali de ansiedade, de angústia, que ele nos acorda. E é assim porque tem que ser assim. Não é porque o ego quis acordar. Não é porque o ego não deu conta do pesadelo. Não, é porque ele chegou no ponto suportável e útil para que esse intercurso entre consciência e inconsciente possa se dar. Talvez se ele fosse um pouquinho além, já não fosse mais tão saudável, já escapasse da possibilidade do saudável. A gente tem de lembrar que os pesadelos são saudáveis assim como os sintomas são saudáveis. Tá? Então a gente reclama muito da tosse do início do inverno, mas a tosse do início do inverno é um sintoma de que o mundo está mudando e que a gente precisa mudar nossas atitudes. Não pode mais ficar no vento, não pode mais tomar gelado, porque né, a gente precisa se adaptar à nova realidade. Pois é, o sintoma ele é didático e ele é saudável. Da mesma forma, o pesadelo ele também traz essas mesmas funções. E uma categoria especial dentro dos pesadelos, que são o que nós chamamos de sonhos traumatizantes. É esse que passa do ponto. Tá? É aquele que a gente não acorda no momento onde dá para sustentar. O próprio sonho gera dentro da gente um trauma. Ele tem um volume maior de conteúdo e de afeto do que o ego é capaz de sustentar. Isso fala de conteúdos que são, muitas vezes, conteúdos muito estranhos ao ego, mas que, de alguma forma, precisam entrar em contato no repertório da vida daquela pessoa. Está na hora de mexer nisso.
Só que esse tá na hora de mexer nisso, às vezes é bem perturbador. Eu vou trazer um outro relato meu aqui, de um sonho que eu tive, que não foi não durou a noite toda, foi uma cena. Eu estava desenterrando um cadáver que eu tinha assassinado numa situação assim, um lugar meio pantanoso, um lugar bem estranho assim. E eu estava cavando para desenterrar aquela pessoa. Eu não sei por que morreu, não sei quem era, eu não sei por que matei, eu não sei por que eu tinha que desenterrar, eu não sei de nada, eu só sei dessa cena. Minha sorte é que eu estava em franco período de análise, porque assim, foi perturbador, nível hard, de sessão extra, porque era tão vívido tudo aquilo, que eu fiquei me perguntando quando eu tinha matado aquela pessoa. Mas me perguntando literalmente. Assim, se a gente não tem uma mãozinha para segurar, é o tipo de sonho que pode desencadear um surto psicótico. Né? Acontece. Não vamos tratar isso como uma coisa... Estou contando para vocês, eu sou uma pessoa que trabalho com saúde mental, que faço meus deveres de casa e ainda assim eu fui impregnado por uma cena que era uma cena só. Mas foi uma cena grande o suficiente a ponto de me perturbar por dias. Não foi que depois daquela sessão que eu marquei lá de urgência, a coisa se resolveu. Não, eu fiquei dias mastigando aquilo dali e me chamando a razão e sabendo, não, calma, né? Você já teve vontade, mas matar você nunca matou ninguém.